Alô pessoal, sou o professor Armando Peixoto. Gostaria de desejar a cada um de vocês um excelente quarto semestre do nosso curso de licenciatura em matemática à distância, desenvolvido aqui, promovido pela Universidade do Estado da Bahia. Vamos trabalhar nesse semestre a disciplina Cálculo Diferencial, né? Lá na nossa sala virtual já existem o plano de ensino, um texto, um livro-texto, né, que nós vamos acompanhar, o cronograma das atividades. Então vamos ter duas provas, né, duas atividades avaliativas online e vamos ter 2 fóruns participativos. Além do texto que está lá na sala virtual, né, para você crescer na disciplina junto conosco, né, eu recomendo algumas literaturas, né, de extrema importância. Aqui vou apresentar algumas literaturas para vocês. Aqui nós temos o Cálculo A, né, de Diva Fleming, onde tem as funções, limites e derivação. A integração só no 5º semestre. Temos aqui outra obra importante, né, que eu gosto muito, que é o James Stewart, é o Cálculo, né? É um livro muito interessante, que antes de você começar a estudar, antes de começar a fazer as contas, né, ele te fornece um preâmbulo, digamos assim, né, contextualiza o conteúdo antes que você comece a fazer as contas, né? Quando a gente pega um livro desse, que a gente começa a querer fazer logo as contas, mas o importante é você ver os conceitos, né, as definições, seus elementos, né, e para que serve determinado assunto que nós vamos estudar. Outra literatura muito interessante, que é o Cálculo, um Novo Horizonte, do Anton. Né? Sempre volume 1. Volume 1, nós vamos focar só no volume 1, porque esses livros que eu estou apresentando tem o volume 1 e 2. Né? Aqui nós temos o George Thomas, o Cálculo do Thomas, muito interessante, um livro muito bem construído, né? A gente passa horas e mais horas estudando um livro desse, né? E seria um livro de cabeceira de cama. Esse que é o nosso romance desse semestre, né? Estudar o Cálculo, volume 1. Muito interessante, né? Bem construído, né? Os gráficos, ilustrações, perfeito, né? Temos também o livro do Chokovsky, né? Cálculo com Geometria Analítica, vocês já estudaram Geometria Analítica, né? Temos algumas aplicações da Geometria Analítica no nosso cálculo diferencial. Além dessas literaturas, vou citar outros aqui, né? Tem o do Muren e Fullens, né? Volume 1, interessante também, um livro bem construído, né? Muito interessante. E tem outros, né? Vamos citar só esse daqui. Tem o do Guido Orizzi, um curso de cálculo. Livros interessantíssimos, né? Muitas contas a fazer, a estudar, interessante demais, né? Nós vamos focar na nossa disciplina agora, que depois eu gostaria de dar um exemplo, né? Só para não ficar esse vídeo de apresentação. Então nós vamos estudar o cálculo diferencial. Eu divido basicamente esse curso como limite, uma parte do nosso curso, limite e continuidade, né, e derivada. Limite. Limite será aplicado para as funções, né, aquelas funções que têm algumas restrições, aquelas funções doentinhas. Digamos assim, uma função contínua não precisa de limite. Porque limite é para a gente procurar estimar uma imagem que não existe. Bom, você tem a função e tem alguma restrição na função. Tipo assim, 0 sobre 1 é 0, não tem restrição nenhuma. Mas quando acontece 1 sobre 0, isso aí existe uma impossibilidade. Né? Uma impossibilidade. Então, quando você tem uma função de R em R, né? A cada x eu tenho um único y. A exemplo de uma função 1 sobre x. Quando você pega esse x, atribui o 0, aí ficou 1 sobre 0. E aí
1 sobre 0 é uma coisa impossível, quer dizer, essa função não tem imagem, né, para o valor x igual a 0. Então agora limite veio para nos ajudar a estudar o comportamento das imagens em torno do valor 0, certo? Outra, se você pega uma função, substitui um valor, aí vamos supor que deu 0 sobre 0. Isso não é uma coisa impossível, é uma coisa indeterminada. Então, 0 sobre 0, vamos agora, nós chamamos aí de vamos levantar a indeterminação. Procuramos fazer coisas algébricas, etc. Vamos levantar a indeterminação. Aí vamos encontrar um número através do limite. Esse número significa que não é a imagem, porque deu 0 sobre 0. Então, para aquele ponto, digamos que você substitui o valor 2, deu 0 sobre 0, então a função não terá imagem, né? Ela é doentinha no x igual a 2. Aí vamos usar o limite para obter um número, e esse número significa uma estimativa da imagem, né? É que nós chamamos de limite. Então, vamos estudar essa parte aí, né, de estudar o comportamento das imagens para essas funções que não são contínuas. As funções que não são contínuas é que em algum momento a gente, riscando uma folha de papel, a gente vai levantar o lápis. Levantou o lápis, compadre, comadre, isso aí é uma função que não é contínua. Ok? Derivada. Derivada é um tipo especial de limite, né? Mas esse tipo especial de limite, né, existe, né, essa razão, né, esse quociente aí que nós chamamos de taxa de variação média, né? Quando passa o limite nessa taxa de variação média, você transforma isso daí em uma taxa de variação instantânea, que apelidamos por derivada. Então, derivada é a taxa de variação instantânea. Vocês já estudaram taxa de variação média, aceleração média, velocidade média, tudo média, né? Agora nós queremos crescer. Crescer no sentido de buscar a estudar coisas momentâneas, né? Coisas instantâneas. Aí que nós chamamos de taxa de variação instantânea. Olha, aqui em Salvador tem uma cidade aqui próximo, de Feira de Santana. Suponha que daqui para Feira de Santana tem uma distância de 108 quilômetros. Então, eu peguei o carro, saí daqui de Salvador, fui para Feira de Santana, cheguei lá em 1 hora. Isso quer dizer que eu fiz o quê? 108 quilômetros por hora. Certo? Agora, isso nada faz inferência. Uma cidade aqui, daqui para Feira de Santana, eu passo para uma cidade ali, Simões Filho. Nada diz qual foi a velocidade que eu passei ali em Simões Filho, né? Quer dizer, em média eu fiz 108 km. Botei 200, botei 50, aí vai, né? Então, um carro aqui passeando aqui em Salvador, por exemplo, em uma hora de relógio, né? Passeando por aqui. Aí tem pista aqui que o limite de velocidade é 50 km por hora, outra é 60, outra é 80, outra é 70. Vamos supor que a gente saiu passeando por aí. No final de 1 hora, eu vi lá no carro, lá no computador, registrado o quê? 30 km por hora. Isso é uma média. Quer dizer que eu botei 80, quer dizer que eu parei em um semáforo. Então, essa velocidade média já não interessa mais assim pra gente. O que nós queremos saber é de forma instantânea. Quem simula assim de uma forma instantânea seria o velocímetro do carro. Ó, passei ali no supermercado ali a 55 km por hora. Quer dizer, essas coisas instantâneas que nós queremos estudar, né? Então, derivada nada mais é do que uma taxa de variação instantânea, ponto a ponto. É isso que nós vamos estudar. Então nós vamos estudar limite e sua continuidade, ver se a função é contínua ou não, através de limites, né? E as derivadas e suas aplicações. Taxas relacionadas, né? Otimização, que é estudar máximos e mínimos, né? Ponto de máximo, ponto de mínimo. Eu quero fabricar uma caixa, né, de papelão.
Agora aqui tem uma caixa aqui. Vamos pegar uma caixa aqui. Ó, uma caixa de papelão, né? E aí eu quero otimizar, com o mesmo material eu quero otimizar essa caixa, né? Como é que eu vou fabricar essa caixa de forma ótima, gastando menos material e, digamos assim, o maior volume possível? É uma das aplicações, né? É a parte derivada. Então, o estudo da variação das funções é a parte que nós vamos estudar de derivada. Para você ter uma noção da parte de limite, suponha que uma determinada empresa use uma fórmula para pagar seus funcionários. É uma empresa que, digamos que vende máquinas, né? Essas empresas que vendem máquina, então a cada máquina você ganha um determinado valor de acordo com essa função que foi concebida pela empresa para pagar seus funcionários. Então digamos que seja essa função aqui, ó, f de x igual a x² menos 4x menos 2. Então essa função. Então diga que vamos colocar que x seja a quantidade de máquinas vendidas e f é o salário que a empresa vai pagar ao funcionário. Aí o funcionário não vendeu nenhuma máquina, então quantidade 0, x igual a 0, isso implica que f de 0 vai dar quanto? 0 ao quadrado menos 4, 0 menos 2. Ou seja, 0 ao quadrado do 0, menos 4, né? 0 menos 2, menos 2. Menos dividido por menos dá mais, né? E 4 dividido por 2, 2. Então, para ter uma noção, vamos multiplicar isso daqui por 1000. Para dar uma ideia de dinheiro, né? Então, isso aqui ficou multiplicado por 1000, então ele vai receber, isso implica que ele vai receber o quê? 2.000. 2.000. Quer dizer, não teve nenhuma comissão, só teve o salário básico. Um determinado funcionário, né, vendeu uma máquina. Quanto é que ele vai receber? Então ficou F1, F de 1 vai ficar 1 ao quadrado 1 menos 4. Coloca aqui, ó, 1 ao quadrado 1 menos 4 e aqui 1 menos 2. Então ficou 1 menos 4 menos 3, 1 menos 2 menos 1, o que deu 3. Então esse que vendeu a máquina vai receber R$3.000. E assim vai, não é? Quem vendeu 3 máquinas, por exemplo, então ficou F3, quer dizer, a imagem no ponto 3, 3 é a quantidade de máquina, e o salário é o F. Então aqui ficou 3 ao quadrado, 9, menos 4, 3 menos 2, 1. Então aqui ficou 9 menos 4, 5, e 3 menos 2, 1. Então aqui ficou igual a 5. Então, este funcionário que vendeu 3 máquinas vai receber o quê? 5 multiplicado por 1000, ó, multiplicado por 1000 é R$5.000. Agora, de propósito, eu pulei o x igual a 2. Né? Então, para x igual a 2, teve um funcionário que vendeu 2 máquinas. Estão prestando atenção? 2 máquinas. Então ficou f de 2, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, 4, menos esse 4, e aqui 2. Olha o problema aí. Aí, danou agora. Né? O que é que nós vamos fazer com isso? Vamos ver o que é que a gente vai. Então o que é que ficou aqui? 0, 0 sobre 0, que é uma coisa que é indeterminada. Coitado, esse funcionário não vai receber nada. Não é justo, né? Bora procurar pagar esse camarada. Então isso aqui é uma coisa indeterminada. Né? Uma expressão indeterminada para x igual a 2. Quer dizer, não é justo o funcionário não ganhar nada. Então aí que entra a parte do estudo de limite. Né? Aí é o seguinte, para 0 tem, para 1 tem, para 3 tem, para 2 também tem, para 2 não tem, mas para 4 tem. Então x igual a 4, por exemplo, ó, f, vai ficar o f de 4, né?
Se substituindo aí vai ficar 6. 6. Então o funcionário vai receber R$6.000. Tá? Então, e aí vai. Então agora vamos buscar, né? Vamos buscar dar uma interpretação para aquele funcionário que obteve, ou seja, o que vendeu, né, 2 máquinas. Então aí, vamos fazer o seguinte. Então vamos pegar e estudar a vizinhança nesse ponto. A vizinhança significa o seguinte, ó, a vizinhança. Vizinhança de x igual a 2. Aí temos, aqui eu tenho 2, então vou procurar valores muito próximos de 2 pela sua esquerda, ó, ponto. Na esquerda de 2, agora próximo de 2, porque para 1, para 0 nós já vimos. Para não vender nenhuma máquina, vender 1 nós temos. Eu quero agora nas proximidades do 2. Então aqui nós designamos essa parte aqui como 2 menos. Esse menos aqui quer dizer esquerda. Quer dizer, vou avaliar os valores dessa função quando o x se aproxima de 2, contanto que seja pela esquerda. Né? E também vou avaliar ele se aproxima de 2 pela direita. Ou seja, isso daqui nós vamos colocar 2 mais. Quer dizer, os valores se aproximando, né, na vizinhança de 2, né, ó, é vizinhança, 2,5, 2,1 não é 10. 10 é a direita de 2, é lógico, mas não está na vizinhança de 2. Então, aqui eu tenho 2 mais, então muito próximo de 2, porém pela direita. Para ilustrar isso aí, vamos construir uma tabela, assim, ó. Vamos construir uma tabela só para a gente verificar, né? Procurar estudar isso aqui. Ó, aqui eu tenho valores de x e y é a imagem de x. Ou seja, y é o f de x. Então vamos pegar e fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho 1,8, 1,9. Não é próximo de 2 pela esquerda? Diga sim. Pronto. Então, 1,99, mais próximo de 2 ainda. 1,999, muito próximo de 2 pela esquerda. Não esqueça que a função é f de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Eu, como sou muito bom de conta, né? Se eu substituísse 1,8 ao quadrado aqui, no lugar de 1,8 ao quadrado, menos 4 sobre 1,8 menos 2, já sei logo a resposta, que vai dar 3,8. É porque eu não sou nada bom de conta. É porque quando você sintetiza, simplifica essa função, vai dar x mais 2. Então todo x vai somar mais 2. Né? Aqui vai ficar 3,9, 3,99, aqui fica 3,999, aí vai, né? Por aí. Quer dizer, aqui está dizendo o seguinte, ó, que à medida que esse x se aproxima, tende, né? Se aproxima de 2 pela sua esquerda, isso implica que o y está se aproximando de quanto? De 4. Né? De 4. Aqui se fosse multiplicar por 1000, que é essa função aqui vezes 1000, isso aqui daria o quê? R$3.999 para pagar o funcionário. Quer dizer, estava faltando apenas o quê? 10 centavos. Né? R$1, né? R$1. 3.999. Estava precisando só de R$1 para completar os 4.000. E à medida que isso vai evoluindo, vai ficar 3.000, né? Se for 3,99999, multiplicando agora por 1000, daria o que isso igual? Ficaria 3.999,99, ou seja, 3.999,99 centavos.
Quer dizer, faltava 1 centavo para completar os 4.000. Então nós lemos assim, ó, à medida que x tende a 2 pela esquerda, isso implica que a imagem, o y, tende a 4. Né? A 4. Então, muito bem. Agora faremos o tendendo a 2 pela direita. Então fica assim, ó. Para a gente decidir qual é o pagamento do funcionário. X, Y. Ele tem que receber alguma coisa. Né? Então, tendendo a 2, porém, ó, 2 pela direita. Então, eu vou pegar, por exemplo, 2,2. Podia ser 2,5, né? Mas vai ficar mais próximo. Né? 2,2. Aqui, ó, 2,1. 2,05. Né? Ou talvez 2,1, melhor ainda, 2,1, ó, dividindo aqui por 10. Esse aqui dividido por 10 vai ficar 2,001 e assim vai. Então, fica 2,2 ao quadrado menos 4, guarde. 2,2 menos 2, guarde. Divide esses dois valores, aí vai ser 4,2. Aqui vai ser 4,1. Aqui vai ser 4,01. Aqui vai ficar 4,001. Né? Se multiplicar por 1.000 vai ficar 4.001. Né? 4.001. Se eu tirar esse 1, ele vai para 4.000, ou seja, o que eu quero dizer é, à medida que x tende a 2 pela direita, isto acarreta que y tende a 4. Ou seja, esse número é tão 4 quanto queremos. É só você diminuir esse valor, ou seja, mais próximo de 2. Quanto mais próximo de 2 for esse valor, mais próximo de 4 será esse. Né? Então, essa escrita daqui é que nós vamos escrever assim, ó, para organizar isto daqui, nós usamos o seguinte, ó, o limite desta função f de x, quando x tende a 2, por que 2? Porque tanto a direita e a esquerda deu o mesmo valor, a gente escreve um limite único. Né? Isso aqui é igual a 4. Né? 4 é a imagem da função para x igual a 2? Não é, não é. Esse 4 significa uma estimativa, né, da imagem da função quando x está bem próximo de 2. Bem próximo de 2. Então esse 4 aqui não é a imagem. Ele é justamente o limite. Certo? O limite. Assim, digamos assim, o ponto P, digamos assim, um ponto P dotado por 2, 4, né? x2, y4, não pertence, ó, não pertence à função f. O efeito desse ponto aí, P, o ponto 2, 4, não pertence à função f. Graficamente, graficamente vai ser um furo. Né? Todo limite, né, que dá, quando você substitui, dá 0 sobre 0, toda função que dá 0 sobre 0, é o limite indeterminado, graficamente é um furo. Né? O gráfico é descontínuo. Descontínuo nesse ponto, quer dizer, deu um pulo. Né? Só um furinho, como se fosse pegar só um alfinete, ó, no gráfico, furava. Se furasse, isso daí. Então, isso aí nós queremos uma estimativa para resolver o problema, para estudar o comportamento da função no ponto x igual a 2. Então a imagem, suposta imagem, uma imagem estimada seria o 4. Bom, isso é a ideia, mas o que nós vamos fazer, uma coisa mais prática, seria a simplificação da função. Ou seja, aqui eu não estou me importando com x igual a 2, e sim na sua vizinhança,
Certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Espero que tenha entendido. Caso não, vocês vão lá no fórum de dúvidas e coloquem, né, para a gente começar a debater, ter intimidade com a disciplina, né? E aí é fruto para que possamos ter uma aprendizagem sólida, né? Uma aprendizagem assim, confortável, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar e fazer assim, ó, limite da função f de x quando x tem um valor a. Então nesse caso aqui a gente coloca assim, ó, limite, traz a função que nós queremos estudar, que é o x² menos 4 sobre x menos 2. E o nosso ponto crucial aqui é o 2, que a função não admitiu nenhum valor, né, para sua imagem, deu um indeterminado limite, né, uma forma indeterminada, 2. Então aqui substituindo deu 0 sobre 0, quer dizer, um limite que indeterminado, uma forma indeterminada. Aí nesse caso, se essa expressão daqui do numerador zerou para 2 e o denominador também zerou para 2, é por quando a expressão polinômio, né, zero para esse valor, nós podemos garantir que existe um fator aqui no numerador x menos 2. Porque senão não ia zerar, porque 2 menos 2, né, 0. Então não ia zerar. Então, vamos precisar estudar aí, para resolver esses limites, fazer uma revisão de produtos notáveis, né, fatoração, e também um processo muito prático disso aí, que eu vou fazer isso em outro vídeo, né, que é o processo prático de Brio-Ruffini, que é bem ideal, rapidinho, a gente resolve isso aí. Ah, eu esqueci da fatoração, mas aluno de matemática não vai esquecer fatoração nenhuma. A gente pega pressupõe isso daí. Agora, vamos utilizar muito para esses casos da forma indeterminada o Brio-Ruffini, ideal para isso aí. Rapidinho, confortável, bonitinho, todo mundo entende. Então, aqui eu tenho, mas vou deixar isso para outro vídeo, lembrar vocês, recordar o aprendizado do Brio-Ruffini. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, isso daqui vai ser igual a limite. Essa fatoração aqui é diferença de quadrados, né? O quadrado é esse aqui, é x² menos 2 ao quadrado, diferença de quadrados, né? Isso aqui é diferente disso, né? Ó, aqui é o quadrado da diferença, que não é o nosso caso. Nosso caso é esse, a diferença de quadrados. Então aí nós temos aqui o x², nós podemos fazer o x menos 2, que multiplica o x mais 2, que é a fatoração deste polinômio do numerador. O denominador já está exposto, né? Já está explícito, né? Então aqui quando x tende a 2. Nós estamos buscando estudar o limite na sua vizinhança e não em cima de 2, né? Então, por si só, sem chamar esse aviso, eu não posso simplificar isso. Mas esse aviso daqui, digo, olha, eu estou buscando estudar essa função na vizinhança de 2. Eu não estou colocando aqui a definição formal de limite, estou mais na parte técnica. Mas o formal de limite vocês vão encontrar nos livros aí, nós podemos debater isso lá no AVA, né? Então, por si só, eu não posso simplificar 0, não posso simplificar com 0. Mas esta informação aqui lhe diz que eu não estou buscando no 2, eu estou na sua vizinhança, né? Na sua vizinhança do ponto 2. Lembre que é estudo na vizinhança. Então aqui eu posso agora, olha, com essa informação eu posso, ó, simplificar, né? Então daqui para frente eu tenho o limite, né, de x mais 2 quando x tende a 2. Esta expressão não tem nenhum impedimento, né? Essa aqui tem, que é o x igual a 2, mas essa não tem. Então agora se eu substituir 2 mais 2, 4. Então não fica necessário de você fazer aquela tabela do quadro anterior. Aquelas duas tabelas que eu fiz para pesquisar. Você vai pela parte algébrica, né? Ali foi a parte de tabela e pela parte algébrica, né? Fazer isso daí. Então, de novo, esse 4 aqui não, de forma nenhuma, é a imagem da função. Isso é o limite.
né? Aquele 4 está dizendo, daqui você não passa. Olha esse 3,9999, você daqui você não passa, ó, vai freando, freando. Da mesma forma pela direita, é o 4,2, é o 4,1, é o 4,01, é o 4,001 e aí vai. Né? Daqui você não passa, aí vai tendo esse limite. Tá? Ele limita isso daí. Então, esta função aqui, digamos, seja a função f, ou seja, aqui é a função f. Então, isso daqui, o gráfico dessa função é aqui eixo das ordenadas, eixo das abscissas, o encontro daqui é a origem, e aqui nós temos x mais 2. Então esse gráfico aqui, ó, para x igual a menos 2 é 0, então você aqui é menos 2, e para x igual a 0, y é 2. 2, muito bem. Agora, no valor 2, sobe, 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 venha, venha mais, venha mais, venha mais. Agora reflete para cá, pam, 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 pam. Isso daqui, ó, é uma bolinha vazia, né? Bolinha vazia. Aqui está indicando que esse ponto P, 2, 4, não pertence ao gráfico da função f. Não pertence. Porque à medida que eu ataco 2 pela direita, ataco 2 pela esquerda, a esquerda de 2, você é o 2. Aqui é a esquerda, esquerda, aqui é a direita. Aqui que a gente representa por 2 mais. Podia ser um 2 elevado a d, né? A direita, não, mas não é essa a ideia, não. Né? Poderia ser, mas não é. Né? 2. Então aqui 2 é na vizinhança de 2, tomando valores à direita dele. Né? E aqui 2 menos. Esse menos significa a esquerda de 2. Nesse caso, tanto a esquerda como a direita tem o mesmo valor. Em outro vídeo, nós vamos expor valores diferentes. Aí tem outro tipo de descontinuidade. Né? É um salto, né? Um pulo. Aqui não. É só um furinho. Só esse pedacinho que não tem. Já essa função, se nós chamássemos aqui de g de x, essa função aqui é contínua. Teria esse pontinho. Tá? Essa daí, para o valor 2, ela não tem valor. Então nós usamos limite. Limite é só para funções que tem alguma deficiência. Para as funções que não tem deficiência, a gente não estuda limite. Eu vejo vários apostilas na internet, até em livros também, que fica calcular o limite, aí bota uma função. Poxa, a função não tem defeito nenhum, rapaz. Para que de acha esse negócio de estudar limite de função contínua? Tipo assim, limite da função x quadrado quando x tende a 4. 4 ao quadrado é 16. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é, como eu já falei para vocês, essa função, né? Sim, ó, mais uma vez aqui, ó, só para terminar aqui, P, o ponto 2, 4, não pertence a F. F é um conjunto de pontos. Esse ponto não pertence a esse conjunto, certo? Mas nós temos uma estimativa, mais uma vez. Então, por exemplo, eu tenho uma função π de x, que é igual a 1 sobre x menos 1. Te pergunto, ei, qual é o defeito dessa função? Essa função não funciona para que valor? Esta daqui, ó, estou falando esta. Esta função não funciona para o valor de x igual a 1. Bote 1 aqui. 1 menos 1, 0. 1 sobre 0 é o quê? Uma coisa impossível. Não é indeterminada, hein? É uma coisa impossível. Tá bom? Então, esse é outro vídeo que nós vamos tratar. Senão esse vídeo vai ficar grande, né? Eu estou enchendo muito vocês com uma apresentação com esses exemplos aí. Então, no outro vídeo eu vou falar sobre o Ruffini e deixa esse depois, né? Porque o Brio-Ruffini é para usar nas formas indeterminadas. Essa forma aqui não se usa Brio-Ruffini, né? Porque o que está anulando é o denominador. O numerador não anula, certo? Então,
para os valores que você coloca na função, né? Na função. Colocou na função, aí deu 0 sobre 2. 0 sobre 2 é x, logo implica que 0 é igual a 2 vezes x. Aqui, qual é o valor de x que eu vou colocar aqui para que isso funcione? Você vai colocar o quê? O 0. Né? O 0. Eu tenho 0 coisa, vou dividir para 2 pessoas, eu vou dar, a cada pessoa dá 0. Então isso aqui, donde. O que é donde? Implicação. Donde é a última implicação. Implica, acarreta, né? Implicação. Então vocês já estudaram em lógica que a implicação é o que? Uma condicional que é tautológica, verdadeira, sempre, qualquer que seja o valor das proposições. Então isso aqui, x, aqui é igual a 0. Aí eu faço o contrário. E o 2 sobre 0, eu digo que é um y. Então implica que 2 é igual a 0 vezes y. Qual é o valor de y que multiplicado por 0 de 2? O y não existe. Quer dizer, uma coisa impossível. Né? Impossível. Então, a conclusão é que não existe y para satisfazer essa igualdade. 0 vezes, né? Y para dar igual a 2. Então, aqui é uma coisa impossível. Então, isso aqui remete ao limite. E essa doença aqui é limite que vai socorrer. Né? Isso daí. Para vislumbrar, né? Para vislumbrar uma possível imagem, um comportamento de uma função. E quando é 0 sobre 0, digamos que isso aqui seja W. Então é 0 é igual a 0 vezes W. Né? Onde o que? W é indeterminado. Então, isso é qualquer que seja, ó, qualquer que seja W. Isso aqui é uma coisa indeterminada. Qualquer que seja W funciona aí, né? Botar 0 funciona, né? Então a gente agora quer determinar. Nós queremos conjecturar algo para esse valor quando tem 0 sobre 0. Né? 0 sobre 0. Então aqui, né, não tenho nada, vou dividir para 2 pessoas, eu dou nada a ninguém. Aqui eu tenho nada no sentido do 0, né, nada, nenhuma coisa. Aqui 2 dividido por 0, eu tenho duas coisas. Quero dividir para 0 pessoas. Isso é impossível, como é que eu vou? Se não tem ninguém para eu dividir. A matemática é maravilhosa, viu? E o 0 sobre 0, que é uma coisa indeterminada, certo? A gente vai ver isso aí. Então, vou parar por aqui o vídeo. Né? Desejo a vocês, mais uma vez, um excelente curso. Mas eu preciso muito, vou falar de novo, muito da participação de vocês nesse ambiente virtual. Né? Não fique ausente. Olha, assiduidade, pontualidade é imprescindível a um curso à distância. Né? E as dúvidas que vocês tiverem, não pensem 2 vezes, não pense, poste lá no fórum de dúvidas que eu e o tutor à distância, o tutor online, vamos tirar a dúvida de vocês. Tá? Então, bom curso para vocês. Né? E vamos movimentar esse ambiente. Né? Nós precisamos muito, né, de professores de matemática, principalmente aqui no estado da Bahia. Nós temos cerca de quanto mesmo? De uns 15 milhões de habitantes. Né? Poucas são as escolas, né, que fornecem curso de matemática. Né? Então, vocês estão de parabéns por estarem estudando o curso de matemática aqui na nossa universidade, brilhantando, ilustrando, né, o nosso dia a dia aqui. Tá? Então vamos em frente e vamos até o mês de julho. Começaremos essa semana, nessa quinta-feira, dia 21 de março, e vamos até o dia 19/7. Vejam o calendário lá,
lá na sala virtual, que tá tudo bonitinho lá, viu? Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Até mais.